capítulos de Eta Mundo Bom, Sandra e Anastácia vão se enfrentar no tribunal. As duas vão lutar pela fortuna que Sandra roubou da tia e também pela fábrica. Serão depoimentos chocantes de testemunhas que vão fazer a máscara de Sandra cair em público. Mas uma coisa surpreendente acontece nesse tribunal. Na verdade, um milagre. Por fim, o juiz dará a sentença e vamos descobrir qual o final de Sandra, do Ernesto, do Araújo e da Anastácia. Antes de continuar contando o que vai acontecer, se possível, clique no botão de gostei, no joinha aqui embaixo do vídeo. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um resumo novo de Eta Mundo Bom e você fica por dentro de tudo. Aproveita e me conta se você acha que a Sandra deveria ficar com o Ernesto ou se deveria encontrar um novo amor. Sua opinião nos comentários e deixe também de que cidade você assiste a novela. Estavam todos no tribunal. Chegou em cima da hora. O juiz não tolera atraso, diz o advogado para Anastácia. Mas eu estou aqui, não estou? Pergunta ela. Senhores, daremos início ao julgamento do processo por falsificação de documentos e apropriação de bens, movido por Anastácia Sampaio Carneiro, cuja defesa está representada por Dr. Faustino Louzaga, de acordo com o instituto desse tribunal. Se faz interativo perguntar: Senhorita Sandra, declara-se inocente ou culpada dos crimes pelos quais é acusada? Perguntou o juiz. Inocente, excelentíssimo. Eu sou inocente, responde ela. Excelentíssimo, minha cliente declara-se inocente das acusações que são imputadas por sua tia, Dona Anastácia Sampaio, pela falsificação de documentos e apropriação de suas propriedades, declara o advogado de Sandra. Assim sendo, daremos continuidade à audiência. A palavra está com o senhor promotor, diz o juiz. Senhorita Sandra, gostaria de dizer que se atribui por gentileza, jure dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Perguntou o promotor. Eu juro, é para isso que eu estou aqui, declara a mulher. Eu não sei como ela tem coragem de jurar sobre a Bíblia, exclama Anastácia. A promotoria passa a palavra para o advogado de acusação, Dr. Dantas Reis. Diz o homem: Senhorita Sandra, a senhora entrou com uma liminar de posse, que a fez assumir todas as propriedades de sua tia. Pergunta o advogado para Sandra. Exatamente, senhor advogado, conforme a vontade de titia, declara a moça. Poderia nos explicar por que uma senhora cheia de saúde como Dona Anastácia, com filho já adulto, teria decidido passar todas as suas propriedades para a senhorita, que é uma sobrinha? Pergunta o advogado. A fábrica que gerou toda a fortuna que titia herdou foi construída com o dinheiro da minha família. Titia me explicou que esse gesto tão nobre seria para fazer justiça, já que titia nunca deixou nada em testamento, nem para mim, nem para meu irmão, afirma Sandra. Eu nunca disse isso, você está mentindo, Sandra, grita Anastácia ao se levantar da cadeira. Logo, o juiz manda Anastácia se conter. Se a sua cliente não se controlar, ela será retirada do tribunal, afirmou o juiz para o advogado de Anastácia. Então Anastácia pede desculpas. Justiça, a ponto de deixar seu filho Candinho a ver navios? Senhores jurados, Dona Anastácia procurou seu filho por anos. Sim, ele esteve desaparecido por anos. Não acham estranho que ela tenha decidido passar tudo para o nome de sua sobrinha e não para o seu filho? Pergunta o advogado de Anastácia. Candinho, meu primo por afinidade, é um rapaz muito ligado à vida na fazenda, a viver no campo. Eu prometi lhe dar uma fazenda, afirma Sandra. Então o advogado pergunta a ela se ela deu a fazenda. Titia deixou a nossa casa, ela envolveu-se com pessoas diferentes de outro meio social a que estava acostumada. Passou a se comportar de uma forma diferenciada, chocante até para mim que a amo, e casou-se com um tal de professor Pancrácio, um desclassificado, julga a mulher. Desclassificado não, eu sou professor de filosofia, grita ele ao se levantar de sua cadeira. E o juiz bate o seu martelo na mesa e pede ordem. Perdoe-me, eu usei um termo muito forte, mas eu sei que este senhor se fantasiava para arrancar dinheiro, afirma a moça.
A vida do professor Pancrácio não é parte desse processo. Sandra, você acha que alguém aqui deste tribunal aceita que a sua tia tenha passado tudo o que possuía para viver pobremente, ainda mais com um filho seu? Afirmou o advogado de Anastácia. Eu lamento ser obrigado a dizer, mas Candinho, seu filho, não teria condições para assumir a gestão de uma fábrica. Ele é totalmente incapaz, declara a moça. Eu, incapaz? Você queria casar, mas eu, Sandra, você é uma farsa, fala o moço. Eu lamento que não goste de mim, Candinho, mas eu tenho afeição a você como se fosse um irmão, mente a vilã. O juiz manda Candinho ficar calado. Ela fala as maldades e o que tenho que calar, fala ele. O advogado diz para Candinho se acalmar. Eu afirmo que não haveria motivo nem sentido que sua tia doasse tudo para a senhorita. Afinal, ela tem outros herdeiros, seu filho, seu irmão Célcio. Os documentos de posse não têm valor legal, pois as assinaturas são falsificadas e a responsável pela falsificação é a senhorita. Meritíssimo, peço que faça cair a liminar de posse e que todos os bens de Dona Anastácia seja restituído, afirmou o advogado de Anastácia. Logo, o juiz pede a fala do advogado de Sandra. Senhorita Sandra, vê-se logo que tinha um ótimo relacionamento com sua tia, falou o advogado. Sandra diz que sua tia era como uma mãe para ela. E o que atribui a essa mudança de postura, já que agora ela a acusa? Eu não entendo. Titia me ofereceu os bens e eu aceitei, pois ambicionava cuidar dela em sua velhice, e porque sabia que seu filho não tinha condições de gerir uma fábrica como a Aroma. Ela também doou uma parte da fábrica para o Dr. Araújo, em reconhecimento a tudo que ele fez ao meu tio em leito de morte. Mas, no momento, Sandra para de falar e começa a chorar, e depois volta com seu discurso. De repente, titia passou a me tratar de outra maneira. Casou-se e foi viver com o professor Pancrácio num pardieiro. Seu filho virou pipoqueiro, diz a mulher. Olha aqui, eu tenho muito orgulho de ser pipoqueiro, viu? Diz Candinho ao levantar da cadeira. Olha, eu não tenho nenhum preconceito, mas os senhores hão de reconhecer que o pipoqueiro não teria condições de gerir uma fábrica do porte da Aroma. Enfim, eu procurei titia para que ela escolhesse a fazenda para eu dar para o seu filho Candinho, mas ela expulsou-me da casa com Célcio. Célcio, meu irmão, conseguiu me arrancar um terço da fábrica, declara a malvada. E o que atribui essa mudança de comportamento? Pergunta o advogado. Titia me vê como uma inimiga, eu que a amo tanto. Eu creio que ela já não está em posse de suas faculdades mentais e que está a ser explorada por todos, todos os que a cercam, inclusive o meu irmão Célcio, afirma ela. Logo, seu advogado pergunta a ela se ela tentou fazer algo pela sua tia. Chamou um médico ou um psiquiatra? Pergunta ele. Não me permitiram. Eu ainda não sou responsável legal por titia. Eu queria poder ajudá-la, mas titia surpreende-me com esse processo. Como me dói. Eu não tenho condições emocionais de continuar, meritíssimo. Eu abro mão da fábrica, abro mão de tudo para cuidar de titia. Não importa o que me aconteça, contanto que não deixe minha tia desamparada a ser explorada por todas as pessoas, diz a mulher em meio às lágrimas. Mentira! Você é uma mentirosa, Sandra, mentirosa, diz Candinho ao se levantar da cadeira novamente. Ordem, silêncio, é a última vez que lhe aviso. Sente-se, avisa o juiz. Eu sento, mas que ela é uma mentirosa, ela é mentirosa, afirma Candinho. Em outra cena, Claudinho estava praticando os exercícios de fisioterapia. Está triste, Cláudio, diz Olga. Estou sim. Não consigo ficar em pé, afirma o garoto. Pois tenho que continuar com os exercícios, declara o fisioterapeuta. Eu tento, estou exausto, mas também sinto falta da fadinha. Olga, pede para ela vir aqui. Hoje papai não está. Quero saber por que ela não gosta do meu pai, pede o garoto. Olga pede para o fisioterapeuta ficar com Cláudio, que ela irá buscar fadinha. Também estou intrigada para saber por que ela não quer ficar diante do Dr. Araújo, declara a mulher. Quando ela chega na casa de Alice, se declara com uma mulher.
Percebe que é a vizinha da casa de Alice. A senhora é vizinha, sabe se tem alguém em casa? Pergunta Olga. A mulher diz que foram todos para o julgamento. Então Olga pergunta onde ficaram as crianças. A vizinha diz que ficaram com ela. Olga diz que quer falar com Alice. Na hora, a garotinha sai da casa da mulher e pergunta a Olga o que ela quer. Quero que você vá visitar o Cláudio, tadinho. Ele está sentindo a sua falta, afirma a moça. Sério? Mas o pai dele não está lá? Pergunta ela. Olga diz que não, e a menininha fica aliviada. Logo, Olga pede à vizinha permissão para deixar Alice ir até a casa de Cláudio. A vizinha não deixa, pois diz que não a conhece e a garotinha estava sob seus cuidados. Mas Pirulito sai e diz à vizinha que Olga é de confiança e que ela pode deixar Alice ir. Então a mulher deixa. Quando Alice chega lá, ela diz poucas e boas para Cláudio. Ele fez coisa errada e vai fazer mais ainda. Ele está no tribunal agora e vai mentir contra Dona Anastácia. Dona Anastácia, que sempre cuidou de mim, de Maria. Se não fosse ela, agora eu não teria nem casa. Seu pai vai mentir, vai dizer que não fez coisa errada para salvar a pele e não ir para a cadeia. Mas fez coisa errada sim. Seu pai é um covarde, diz a garotinha e depois sai correndo de lá. Olga tenta ir atrás dela, mas Cláudio diz a ela para que a deixe ir. Eu quero falar com meu pai agora, fala o menino. No tribunal. Eu nunca doei nenhuma parte do meu patrimônio a Sandra, muito menos ao doutor Araújo. Eles me roubaram, eu fui vítima de um golpe armado pela minha sobrinha. E desde já eu lhe asseguro, juiz, eu estou em plena posse das minhas faculdades mentais, alega a mulher. Anastácia, se não reconhece a doação de seus bens, por que demorou tanto a iniciar o processo? Se havia assinado documentos, era lógico que entraria com o processo de uma vez, afirmou o advogado de Sandra, porque eu achei que havia assinado. O doutor Araújo havia me dado muitos documentos para assinar de uma vez só. Depois de um momento, cansada, eu comecei a assinar em confiança. Por isso imaginei que este documento de doação estivesse entre os últimos, afirma ela. Logo, o advogado pergunta a ela o que a fez mudar de ideia. Eu descobri que eu não assinei justamente esses últimos documentos, declara a mulher. Por quê? Se não tinha intenção de assinar, por que não tomou uma atitude imediata? Perguntou o advogado de Sandra. Porque só mais tarde eu descobri o que realmente aconteceu. Uma imagem de Nossa Senhora que foi presente do meu filho Candinho, ela caiu no momento exato que eu ia assinar esse documento. Aí eu fiz um gesto brusco para salvar e torci o meu pulso. Eu não podia mais assinar nada naquela noite. Nossa Senhora me salvou, declara Anastácia. A senhora chamou um médico para tratar da situação do pulso? Pergunta o advogado. Anastácia responde que não, pois não foi necessário. E a senhora de alguma maneira poderia provar que torceu o pulso? Pergunta ele mais uma vez. Titia torceu o pulso sim, grita Célcio ao se levantar. O senhor não está com a palavra, diz o juiz. E mesmo que estivesse, poderia provar que a sua tia torceu o pulso bem no dia da assinatura do documento? Fala o advogado de Sandra. Pelo amor de Deus, essa história parece irreal, afirma ele. Eu não estou em estado de delírio, eu estou em perfeitas condições mentais. Eu tenho que afirmar que a minha sobrinha armou tudo sobre as minhas costas. Ela me deu um bode de forma traiçoeira, afirma Anastácia. Eu peço para que a testemunha deixe a tribuna, pede o juiz. Eu sou grafólogo, eu examinei profundamente os documentos em questão. Eu comparei tudo. Há diferenças mínimas, mas há. Os cortes do T, por exemplo, divergem entre si. Eu tenho 80% de certeza de que as assinaturas não são de Anastácia, fala o grafólogo. 80% e não 100%, diz o advogado de Sandra. Num caso como esse, nunca pode-se ter certeza, diz ele. Eu também, grafólogo, tenho uma opinião totalmente oposta do meu colega. Detalhes mínimos, como o corte de um T, podem ocorrer ao longo do tempo. A prova disso é que o cartório, de quando em quando, pede para que seus clientes preencham novas fichas, porque as assinaturas mudam. Eu tenho 80% de certeza de que as assinaturas são de Anastácia, afirma o outro grafólogo.
Eu fui contratado pela acusada para depor o estado de saúde de sua tia sobre a orientação judicial. O fato é que Sandra se espantou muito com a perda de memória da tia, que assinou os documentos e agora não lembra mais de ter assinado, diz o psiquiatra, enquanto acusa Anastácia de ter perdido a memória. O senhor quer que a minha sobrinha me interne num hospício? Que tipo de psiquiatra é você? Grita Anastácia ao se levantar da cadeira. Sempre amei Anastácia, mas não queria casar com ela por causa do dinheiro que tinha. Depois que perdeu tudo num golpe, nos casamos. Estamos felizes. Posso atestar sua perfeita sanidade mental, afirma o professor Pancrácio. Então, o advogado de Sandra pergunta a Pancrácio qual é a sua profissão. Professor de filosofia com muita honra, responde o homem. Porque aqui há uma passagem pela polícia vestido de bailarina. O advogado de Anastácia interrompe o advogado de Sandra. Não é prova de que se relacione a este processo, afirma o senhor. Como esse senhor pode falar da saúde mental da Anastácia, sendo que podemos duvidar da dele própria? Questiona o advogado. Muitas pessoas tentaram falar em defesa de Anastácia, Pancrácio, Candinho, Célcio, Maria, mas o advogado de Sandra venceu todos. E parecia estar tudo perdido, até que o doutor Araújo foi dar o seu depoimento. O advogado de Anastácia pergunta ao homem por que a mulher havia lhe dado uma parte tão expressiva de sua fábrica. Eu fui um alicerce para o seu marido, desde que montou a fábrica, então nada mais justo. Neste momento, Olga com Claudinho entram no tribunal. Eu não quero ter um pai covarde, eu não quero ter um pai covarde, grita o menino várias vezes, interrompendo a fala de seu pai. O garoto tenta levantar da cadeira, mas não consegue. Senhor juiz, o que faz este menino no tribunal? Quem permitiu a entrada? Pergunta Sandra. Não, nós simplesmente entramos, responde Olga. Araújo diz que o menino é seu filho. Eu pude perceber, mas peço a retirada do menor, declara o juiz. Então, Olga com Claudinho se retiram do tribunal. Logo Araújo continua o seu depoimento e revela toda a verdade sobre ele e Sandra. Eu ajudei a construir a fábrica Aroma. Eu sempre fui muito feliz. Eu cuidava de tudo para Dona Anastácia, afirmou o moço. Levava papéis com frequência para ela assinar? Perguntou o advogado de Anastácia. Eu tinha uma procuração de Dona Anastácia, mas ela gostava de supervisionar tudo. Eu levava muitos papéis, e muitos ela assinava em confiança, diz ele. O senhor estava satisfeito com a sua situação? Pergunta o advogado. Sim, estava, mas a fábrica entrou em um grande projeto de exportação que exigiu investimento e ficou sem dinheiro em caixa, justo na época. Eu descobri que havia um médico americano capaz de operar o meu filho. O meu filho está na cadeira de rodas desde um acidente que eu provoquei. E essa nova operação encheu meu coração de esperança. Meu filho operou e desde a operação foi a primeira vez em que o ouvi se erguer. Então o homem se emociona e se cai em lágrimas. O senhor levou o documento de doação para Anastácia assinar? Documentos fraudulentos? Pergunta o advogado de Anastácia. Eu contarei a história toda. Eu me envolvi com Sandra e separei-me de minha mulher. Eu precisava de dinheiro também para o desquite. O meu filho, a separação era demais. Era muito para mim. Então, quando Sandra propôs o golpe contra a Anastácia, eu aceitei. Eu não propus golpe algum, interrompe Sandra. Todos ficam impressionados com a confissão de Araújo. Então, após todos se acalmarem, o homem volta a falar. Eu sabia que a fábrica não tinha dinheiro para me emprestar. Eu estava apaixonado por Sandra. Então, eu fiz uma montanha de papéis para Anastácia assinar, na expectativa de que assinasse em confiança. E, por incrível que pareça, o que Dona Anastácia diz é verdade. Quando ia assinar, a imagem de Nossa Senhora caiu. Ela fez um gesto brusco. Ela enfaixou o puxo, ela não tinha condições de continuar. Como surgiu a ideia de falsificação? Pergunta o advogado. Foi ideia de Sandra. Quando Anastácia não assinou os papéis, Sandra ficou louca e foi correndo atrás de um falsificador, ela e o meliante, Ernesto.
Sandra vê que Araújo a traiu e resolve mentir, dizendo que não está passando bem. Então, pede para ir ao banheiro. Quando a mulher chega ao banheiro, ela tem a ideia de fugir, sobe num banco e pula a janela. Quando todos percebem que ela fugiu, o juiz declara Anastácia inocente e diz que a fuga de Sandra declara ela como culpada e declara a prisão imediata para o Dr. Araújo. E Anastácia recuperou todos os seus bens. E Sandra, a partir daquele dia, se tornou uma foragida da polícia. Deixe o seu like para ser avisado sempre que sair um capítulo novo de Eta Mundo Bom e se inscreva no canal.